A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, a mais uma aula da nossa escola bíblica sobre a coragem de confessar, comentários sobre a confissão de fé de Westminster. E recordar é fundamental, nós estamos aí na terceira aula, e antes de entrar no assunto de hoje, onde nós vamos falar sobre Deus, vale a pena a gente fazer uma breve recordação das duas últimas aulas que nós vimos até aqui. Nós fizemos uma aula introdutória e outra sobre a revelação de Deus e a Bíblia. E nós procuramos descobrir aí a importância da confissão e, ao mesmo tempo, as suas limitações. Examinamos também o grande valor que a confissão atribui à Bíblia, considerando-a como regra de fé e prática. Ora, tudo que a gente estudou até aqui está contido no capítulo 1 da Confissão de Westminster, e agora a nossa proposta é a de nós caminharmos mais um pouco. Você tem aqui nesse post o link para download, para leitura da confissão. Nós não estamos fazendo aqui uma leitura, nós estamos fazendo um comentário, então é importante que você pegue a confissão, que você leia. Então, a partir de agora, a gente vai examinar hoje, no próxima aula, 4 capítulos, Juntos aí vamos pensar a respeito de Deus, que são os capítulos 2, 3, 4 e 5 da nossa confissão. Então essa é a nossa proposta aí. E quando a gente pensa então em Deus, Deus que é uma palavra muito usada, muito gasta, a gente precisa pensar e refletir, Então observe o número de músicas populares em que a palavra Deus está presente. Pense nas suas conversas, naquilo que a gente vê por aí, nas redes sociais, enfim, nas ruas. A gente vê que a palavra Deus é incontável vezes falada, dita. Vai com Deus, Deus te ajude, Deus te abençoe. E é importante a gente refletirmos sobre Deus, e pensar em que referência nós estamos fazendo de Deus. E é aí que está o grande problema, talvez, Deus para nós passou a ser uma palavra tão usada, mas ao mesmo tempo vazia de sentido, de conteúdo. Isso acaba sendo assim foi popularizado de uma forma que talvez não seja a ideal. Daí a importância da gente estudar e pensar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque quando a gente olha para a antiguidade, a gente vê que os gregos, por exemplo, eram politeístas, como vários povos da sua época. Tinham vários deuses. Isso aparece no livro de Atos dos Apóstolos, que a gente estudou no nosso último estudo, e a gente viu que quando Paulo, por exemplo, visita Atenas, lá em Atos 17, de 16 a 34, ele vê ali inúmeros altares, e um dos quais dedicado a Deus desconhecido. Se a gente esqueceu de algum, tá aí, o Deus desconhecido. Mas é importante a gente pensar que, todavia, o que chama mais a atenção na religião dos gregos antigos era o antropoformismo. É isso mesmo. Antropoformismo religioso. Isso os gregos acreditavam que os deuses eram iguais aos seres humanos. Eles imaginavam esses deuses com virtudes e com defeitos, como nós temos. E os deuses gregos então amavam, odiavam, brigavam, se reconciliavam, e daí tem toda a mitologia grega que a gente tem aí o conhecimento e as histórias para mostrar pra gente. Então tudo isso a gente chama de antropoformismo religioso. E é por aqui que a gente vai começar a falar do nosso Deus, então, e frequentemente nós acabamos repetindo sem querer e sem pensar esse antropoformismo dos gregos em relação ao Deus da Bíblia. Nós pensamos em Deus como se ele fosse um bom velhinho, que fica lá em cima com a sua barbinha branca. Então, a gente imagina que a gente esse Deus passa então lá de cima a olhar tudo, observar tudo, fazer a sua listinha de pecados, de virtude das pessoas, tem lá aquele grande livro de erros, de acertos, e a gente supõe que Deus esteja preso a determinados lugares também. Por exemplo, Deus só está no templo, ainda mais, por exemplo, com a pandemia, a dificuldade que várias pessoas tiveram de prestar culto a Deus das suas casas foi impressionante, porque a gente acaba criando isso, não tem um lugar onde Deus está, Então a gente acaba então marcando o lugar
para ver Deus, né? Aí a gente usa também a roupa de ver Deus, né? Então, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite é a hora da gente ver Deus. E aí a gente usa para falar de Deus também uma linguagem antropomórfica, fazendo referência, por exemplo, ao braço de Deus, aos olhos de Deus, à face de Deus. E na verdade é impossível escapar disso, né? A própria Bíblia, ela utiliza essa forma de tratamento em relação a Deus. São inúmeros os textos bíblicos que falam de Deus lá em cima, que fazem referência ao corpo de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente vê que Deus conversou com Moisés dizendo que não poderia mostrar-lhe a sua face, mas permitiu a ele ver as suas costas, está lá em Êxodo 33. E no Novo Testamento, Jesus despede-se dos seus discípulos e subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus, né? Atos 1:9, Hebreus 1:3, e é lógico, e aí aqui a gente vai pensar que a gente não tem como ser de outra forma. Para falar a respeito de Deus, nós acabamos usando referências da nossa experiência. Então, para falar a respeito de Deus, a Bíblia também utiliza uma linguagem humana. Como o ser humano vê a sua realidade, como o ser humano entende ver Deus. E se fosse usada outra linguagem também, a gente não poderia entender a mensagem da Bíblia para a nossa vida. Então, nós devemos, contudo, lembrar que a própria Bíblia usa em relação a Deus uma palavra muito importante para o nosso estudo. A Bíblia diz que Deus é santo. Isaías, por exemplo, quando foi vocacionado por Deus para ser profeta, teve uma visão na qual os serafins chamavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, hoje em dia, a palavra santo tem para nós um significado muito pobre e até pequeno, diga-se de passagem. Santo é aquele que não comete pecados ou que não tem defeitos. Ora, a gente deve lembrar que a Bíblia foi escrita há muito tempo, por muitas pessoas que tinham outra cultura e outra mentalidade. É muito importante a gente ter isso em vista. Assim, para boa compreensão da Bíblia, é preciso sempre examinar o que a linguagem bíblica queria dizer no tempo em que ela foi escrita, para as pessoas que foram escritas. É muito importante isso, né? Como a gente já ressaltou aqui, um texto dentro do seu contexto. Então, uma coisa é certa, santo na Bíblia tem um significado maior, mais profundo do que a gente costuma pensar e do que a gente entende hoje em dia. Segundo um importante comentarista, quando a Bíblia diz que Deus é santo, ele está querendo dizer que ele é todo outro, o incompreensível, o indefinível, o insondável. Isso quer dizer que quando a gente afirma que Deus é santo, a Bíblia está apontando por uma enorme distância que existe entre ele e nós, seres humanos. Deus é o todo outro, né? Totalmente diferente em essência, em virtude, enfim. Então é verdade que Deus ama o ser humano e busca o ser humano para se relacionar com ele. Mas Deus, na realidade, está infinitamente acima e além da nossa capacidade de compreensão. É importante nós termos isso sempre em vista. É muito importante nós conservarmos a nossa noção de santidade de Deus. São frequentes as tentativas que a gente faz de capturar Deus nas nossas ideias, nas nossas concepções, colocar Deus numa caixinha, né? Então, todavia, ele é santo, ele é muito maior do que a gente pode pensar, do que a gente pode imaginar. A gente não consegue alcançar a grandeza do que ele é, e inclusive porque ele é, né? Nós acabamos num estado que nós somos isso, não, Deus ele é totalmente santo. O que a gente disser sobre Deus é sempre limitado à nossa experiência, limitado à nossa cultura, limitado ao nosso tempo, limitado ao nosso gênero, à nossa classe social, enfim, todas as coisas que a gente pode imaginar, ela acaba limitando a nossa concepção de quem Deus é. Então, todas as nossas palavras, todas as nossas ideias serão sempre ideias e palavras humanas. Serão limitadas. É importante nós termos em vista que Deus permanecerá como todo outro.
o incompreensível, o insondável, o indefinível. E a partir dessas importantes observações que nós fazemos aqui, a gente pode examinar melhor o que a Confissão de Fé de Westminster nos ensina sobre Deus. Vamos destacar aqui duas coisas. Primeiro, a confissão afirma que na divindade há três pessoas da mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Nós cremos, portanto, no Deus Trino. Não cremos em três deuses ou em três modos de Deus se apresentar. É muito importante isso. Nós cremos em três pessoas que são uma só divindade. E nesse aspecto, agora, a segunda observação, a Confissão de Fé de Westminster usa vários adjetivos para dizer quem Deus é. A confissão diz que ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. Ao afirmar que Deus é trino e atribuir vários adjetivos para Deus, a confissão de fé ela está simplesmente tentando resumir o que a própria Bíblia nos transmite. E aí vamos pensar aqui, né? A gente viu até aqui, ainda que rapidamente, que a nossa confissão de fé fala sobre Deus. E eu gostaria de acrescentar três observações. Primeiro, e atribuir vários adjetivos para Deus, a confissão de fé ela está simplesmente tentando resumir o que a própria Bíblia nos transmite. E aí vamos pensar aqui, né? A gente viu até aqui, ainda que rapidamente, que a nossa confissão de fé fala sobre Deus. E eu gostaria de acrescentar três observações. Primeiro, é uma tentativa, né? A confissão de fé ela está simplesmente fazendo uma tentativa de explicar em quem é o Deus que nós cremos, a partir da Bíblia. Então nós devemos, contudo, ter sempre em mente que Deus é santo. Isso é o todo outro, que está além da nossa capacidade de compreensão. Tudo que a gente disser sobre Deus são sempre palavras nossas, palavras humanas, palavras limitadas. Limitadas demais para expressar a grandiosidade do Senhor. Segundo, Deus se revelou. Então, nós só podemos dizer algo sobre Deus por causa da sua revelação a nós. Deus se revelou na história do povo de Israel, no Antigo Testamento. Deus se revelou em Jesus Cristo no Novo Testamento. Não é a nossa capacidade intelectual ou espiritual que permite a gente entender a Deus e dizer alguma coisa a respeito dele. É a sua revelação, é o que seu Espírito ilumina a gente a entender. E terceiro, os atos históricos. A revelação de Deus sempre ocorreu através de atos históricos. Deus entra na história, Deus tem controle da história. Deus não ficou apresentando definições sobre si mesmo nas páginas da Bíblia. A própria Bíblia não chega nem mesmo a usar a palavra trindade, que a gente falou agora, Deus trino, né? Para referir-se a si mesmo. O fato é que essa concepção que nós temos teológica foi extraída da Bíblia a partir do que ela conta sobre a atuação de Deus na história. Então nós poderíamos então colocar as coisas da seguinte maneira: a Bíblia conta o que Deus fez e a Confissão de Fé de Westminster tenta explicar Deus a partir da sua ação exposta nas páginas da Bíblia. Basicamente é isso. Quando a gente pensa numa confissão de fé, é um resumo daquilo que a gente crê a partir da Bíblia. E aí vamos pensar, então agora a gente vai entrar num campo bem interessante, né? Nós falamos sobre Deus e agora nós vamos falar sobre o relacionamento dele com as pessoas. E aí a gente vai pensar aqui nos eternos decretos de Deus. Eu não sei se você já observou as diferenças entre uma estrada moderna e uma estrada antiga. E não é preciso ser engenheiro para perceber que elas são muito diferentes entre si. Se você percorrer uma estrada antiga, você vai ver que ela tem muito mais curvas, né? Ela costuma seguir o desenho da geografia do espaço onde ela foi construída.
Já as estradas modernas, elas têm menos curvas. Geralmente você às vezes passa literalmente no meio de uma rocha, no meio de um lugar que era algo que antigamente seria intransponível. O fato é que hoje nós temos engenharia, nós temos técnicas disponíveis que podem facilitar, então, viagens através de estradas assim, então, mais tranquilas, né? E aí, a gente pode pensar, então, fazendo essa comparação das estradas, né, que há pessoas que preferem ir aí pelas estradas antigas, com todos os seus as suas dificuldades, e tem aquelas que não, vamos enfrentar de frente com uma estrada moderna, vamos enfrentar os problemas e vamos encarar tudo isso e viajar tranquilo. E o fato é que quando a gente pensa em teologia, quando a gente pensa na Bíblia, quando a gente pensa nas coisas de Deus e sobre Deus, a gente vai ter também pessoas que vão enfrentar de cara, então, os problemas, assuntos difíceis de serem ditos, e tem aqueles que vão preferir fazer voltas. E é isso que ocorre na igreja também, quando a gente pensa em teologia. E há certos problemas que são difíceis de encarar. O fato é que toda teologia, em algum momento, vai ter que dar uma rebolada aí, vai ter que passar por um lance de estrada mais antiga e às vezes uma estrada mais nova e enfrentar a questão. E esses assuntos que nós vamos tratar hoje, dos quais a confissão fala, também são assuntos bem complicados, né? Que a gente pode pensar aí na questão da estrada, como por exemplo a predestinação, que é um assunto bem complexo, né? E bem, assim, a gente vai tratar aqui por cima e vamos falar o que a confissão diz. E são muitas as pessoas que fogem desse assunto. É um assunto complexo, é um assunto difícil. São muitas as pessoas também que acham que não interessa abordar, não interessa falar sobre ele, né? São como aí as estradas antigas, então, que se desviam dos problemas. E a nossa atitude aqui, então, é tentar enfrentar esses problemas, tentar falar aí de frente. O problema existe, quer a gente queira ou não, só resta, então, pra gente enfrentar, e é o que a gente vai tentar fazer. A partir da leitura, então, do 3º capítulo da Confissão de Fé, que traz o seguinte tema aí, dos eternos decretos de Deus. E qualquer ideia a respeito de predestinação irá se encaixar em uma das 3 correntes de interpretação sobre esse assunto que surgiram ao longo da história da igreja. Então nós vamos ter 3 correntes. A primeira, que determina o que serão salvos e os que serão condenados. A segunda, que Deus determinou que todas as pessoas irão se salvar. E a terceira, que as pessoas decidem se elas vão ser salvas ou condenadas a partir de uma escolha pessoal. Então vamos olhar um pouquinho cada uma delas, né? A primeira corrente, então, que diz que Deus determina o que serão salvos e os que serão condenados. Esse ponto de vista, ele é muito conhecido como dupla predestinação. Você provavelmente já ouviu falar. Se não ouviu, então vamos lá. Segundo ele, Deus já estabeleceu quais pessoas irão para o céu, quais pessoas irão para o inferno. Em outras palavras, as pessoas não decidem nada. Tudo é decidido por Deus, e é lógico que nos nossos tempos em que se valoriza muito a democracia, a liberdade, os direitos humanos, essa doutrina da dupla predestinação aí provoca muitas reações contrárias. E ela parece ser um tanto ditatorial, né, de um Deus aí despótico, então é uma coisa assim que a gente fica um pouco chocado. A segunda, então, diz, por exemplo, que Deus determinou que todas as pessoas irão se salvar. E esse segundo ponto de vista possui uma semelhança e uma diferença em relação ao anterior. A diferença é óbvia, né? Não vai haver perdidos, todos os seres humanos se salvarão. E o amor de Deus dará um jeito qualquer e ninguém haverá de ser condenado eternamente. A semelhança com o ponto de vista da dupla predestinação é que tudo acaba sendo decidido por Deus, né? E o que o ser humano faz ou deixa de fazer não tem maiores consequências ou implicações. O amor de Deus é soberano e ele salvará a todos. E o terceiro ponto de vista é muito antigo e é radicalmente oposto às 2 ideias anteriores. Segundo essa terceira corrente, Deus não decide nada. O ser humano é livre e responsável, e Deus enviou seu filho para
propiciar a salvação de todo aquele que crê, assim cada um decide a sua salvação ou condenação. Agora pense bem, é possível haver algum outro ponto de vista? Qualquer ideia sobre o assunto aí vai acabar caindo dentro dessas três correntes que a gente está abordando aqui. Então, às vezes você pode falar, mas tem uma que é mais ou menos assim, mais ou menos de outro jeito, mas no fundo a gente vai ver que qualquer ideia vai passar dentro desse filtro dessas três, então, doutrinas. E aí a gente vamos passar aí um outro ponto de vista. O que a confissão diz sobre esse assunto, né? Qual é a posição tomada e exposta por ela, né? Citamos alguns textos da própria confissão para a gente ver. Primeiro, diz que pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua própria glória, alguns homens e alguns anjos serão predestinados para a vida e outros pré-ordenados para a morte eterna. Segundo o texto, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu da sua mera e livre graça e amor e não por previsão de fé, ou de boas obras, ou perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Terceiro texto, esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é certo e definido, que não pode ser nem aumentado nem diminuído. O ideal seria ler todo o texto da Confissão de Fé de Westminster. A gente não vai fazer nesse momento pelo nosso tempo. Espero que você leia depois com calma, ou antes da aula, né? Todavia, esses trechos selecionados, eles servem para dar uma ideia do ensino oficial da nossa igreja. O que se conclui? É fácil perceber que a nossa confissão aceita a doutrina da dupla predestinação. E aqui 2 pontos a gente precisa e deve observar. Primeiro, que a confissão de fé preserva a doutrina da soberania de Deus, né? E tal doutrina é profundamente bíblica. E aí eu gostaria de ler com você 2 textos a respeito, então, da soberania de Deus. O primeiro que está em Romanos 8, de 19 a 24, que diz: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E outro texto sobre a soberania de Deus, Efésios 1, de 3 a 14, que diz: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade, Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornaremos herdeiros de Deus,
pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Que maravilha, né? E a gente vê que a confissão de fé também nega a iniciativa humana. E essa negativa está de acordo com o ensino bíblico a respeito do pecado. De acordo com a Bíblia, o pecado corrompeu totalmente o ser humano. O ser humano está morto nos seus delitos e pecados. Morto não faz nada. O fato é que sob o pecado o ser humano é totalmente incapaz de fazer o que é bom ou escolher o que é bom. E aí nós vamos ler então, Romanos 7, do 7 ao 25, para conferir e discutir esse tema melhor. Diz assim: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. E santos, justos e bons são os seus mandamentos. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então vamos pensar, como é que você se sente diante desse ensino então da Confissão de Fé de Westminster? Como é que os membros das nossas igrejas reagem diante desse ensino? O que tem sido pregado e ensinado nas nossas igrejas é aquilo que a Confissão de Fé ensina e defende? Ao que tudo indica, a grande maioria dos membros da nossa igreja não está de acordo com o texto da confissão a respeito desse assunto. Como nós já dissemos, o texto da confissão parece apresentar um Deus aí despótico, um Deus ditatorial, e a gente tem muita dificuldade com isso. A nossa impressão é de que o ensino
E a pregação nas nossas igrejas pode ser resumido nos seguintes pontos, né? Vamos pensar aí comigo e talvez você concorde. Primeiro, que Deus ama todos os seres humanos e deseja que todos os seres humanos se salvem. Segundo, que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por todos os pecadores. E terceiro, os sacrifícios de Cristo é suficiente para a salvação de todas as pessoas, de todas as épocas e de todos os lugares. Depois, que aqueles que creem em Jesus Cristo são salvos e aqueles que não creem nele estão condenados. Crer ou não crer em Jesus como Salvador pessoal é uma questão de livre decisão de cada pessoa ao ouvir a proclamação do Evangelho. E esses pontos são muito atraentes nos dias de hoje, né? E, de fato, várias mensagens nossas, elas flertam, né, com essas, vamos dizer assim, com esses ensinos. E estão mais de acordo com as nossas ideias também sobre democracia, liberdade, responsabilidade. Contudo, a gente tem que admitir que mesmo esses pontos, encerrando alguns problemas e dificuldades, eles exigem uma doutrina sobre o pecado que afirma que a queda do ser humano não corrompeu totalmente a nossa capacidade de escolher o que é bom, mas o pecado corrompeu. Em outras palavras, mesmo sobre pecado, as pessoas podem optar livremente pela fé em Jesus Cristo. Infelizmente, não podem. E a partir do fato que o ser humano escolhe, então, livremente a salvação em Jesus Cristo, ele pode apresentar diante de Deus pelo menos um mérito, o de ter crido em Jesus. E isso cria um novo problema. Se a fé é decisão humana, o que fazer então com o ensino bíblico que diz que a fé é dom de Deus? Segundo Efésios 2, verso 8. Então a gente precisa ser realista, nós precisamos ser honestos. Parece que qualquer que seja a posição adotada a respeito desse assunto, como eu já disse, a gente vai ter que dar uma rebolada aí, a gente vai sempre esbarrar em uma dificuldade e encontrar becos sem saídas. Mas o fato é que nós precisamos entender que a partir da forma como nós cremos, nós temos uma leitura da doutrina. Então nós temos que, vamos tentar concluir aí. Mas o fato é que a Confissão de Fé de Westminster diz que a doutrina da predestinação é um alto mistério. Então a gente não está aqui para contabilizar quem vai para o céu, quem não vai, longe disso. A própria Confissão diz que essa doutrina deve ser tratada com especial prudência e cuidado. Tais palavras são muito importantes. A gente deve reconhecer que nem sempre temos observado essa orientação. As atitudes mais comuns diante desse assunto têm sido a fuga ou uma abordagem superficial e também, assim, cruel em alguns aspectos. Por isso mesmo é muito difícil a gente concluir esse assunto, é muito difícil debater. Contudo, ainda que a gente não consiga resolver tudo isso, né, ao término de um só capítulo, 3 coisas pelo menos a gente precisa deixar claro quando a gente pensa, então, a partir da confissão de fé. Primeiro, nós temos uma confissão de fé que ensina algo que não tem sido aceito na prática pela igreja. A prática é diferente. E a gente deve ter a coragem, por isso que a gente fala que é a coragem de confessar, a coragem de admitir a realidade, que nós temos uma doutrina oficial que não é respeitada na prática da vida da igreja. É difícil nós ouvirmos, olha, você está morto nos seus delitos e pecados. Se não é Cristo Jesus ir lá e tirar você do buraco mesmo, você não ia ser salvo. A fé que você está tendo, Ele quem deu. É dom de Deus. Porque a gente vive hoje tempos em que você pode, você deve buscar, né, a teologia do coach. Você é capaz. Né? No caso da fé, a gente não é capaz. No caso da salvação, nós não somos capazes. E o primeiro passo a ser dado aqui é a promoção de estudos sérios a respeito desse texto da confissão, a respeito da nossa doutrina. Então, nesse sentido, esse capítulo serve pelo menos para que a gente tome consciência desse problema e entenda isso. Segundo, ainda que a doutrina da predestinação não agrade a maioria das pessoas, hoje em dia, ela apresenta uma certa coerência com textos bíblicos que tratam da doutrina do pecado e da soberania de Deus. É importante nós entendermos isso.
Por isso ela não pode ser simplesmente descartada, né? Ela merece estudo a partir da Bíblia, merece aprofundamento, né? Nós tratamos aqui superficialmente esse assunto, né? Quero dizer aqui, foi bem superficial, mas para você é uma introdução ao tema, né? Então vale a pena se aprofundar melhor. E finalmente, a gente, diante de tudo isso, nós precisamos ser humildes para a gente se curvar diante de mistérios da palavra de Deus. Né? Nós temos que repetir as expressões usadas por Paulo em Romanos 11:33. Como são grandes as riquezas de Deus. Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Que nós possamos ter a humildade de entender que tem coisas que talvez a gente não consiga entender profundamente, mas que Deus te ajude a buscar isso, a buscar conhecê-lo, que o Espírito Santo ilumine você nessa hora. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais então sobre essa questão. Então, se você aí tá meio assim perdido, lembre-se, nós estamos aí então estudando aqui nesse bloco, nessa aula e na próxima, os capítulos 2, 3, 4 e 5 da Confissão. Então, leia eles, né? Lá tem vários versículos bíblicos que você pode ir lá na sua Bíblia e conferir a respeito da doutrina. Então, assim, e aí, se você ficou com dúvida, não tem erro. Anote sua dúvida, mande pra gente aí nos comentários, mande inbox, enfim, você tem infinitas formas de entrar em contato conosco. Nós estamos à disposição também aí para te ajudar nesse sentido e nesse estudo. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.